Gente, seguinte, eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 18, de 10 a 14. Gênesis 18, de 10 a 14. Eu queria que você abrisse o seu coração. Deus tem algo a ministrar no seu coração hoje. Mas eu queria muito, é uma palavra extremamente simples. Mas Deus quer lembrar algo a gente hoje. Talvez algo que seja amortecido, algo que a gente até professe com a boca, a gente vai ver através do exemplo de Sara. Mas na verdade o que está dentro de nós é diferente, sabe? É diferente. Não é o que a gente acredita de verdade, existe uma enganação, a gente vai esquecendo de alguns princípios espirituais importantíssimos. O que eu queria trabalhar hoje, pode botar o tema aí que está diferente do meu, que é nada é impossível para Deus. E existe uma realidade que de vez em quando a gente esquece. Eu queria mostrar para vocês como que isso se perdeu na vida do casal, os pais da fé. Abraão e Sara, isso se perdeu em algum momento. Apesar deles serem os pais da fé, de alguma forma a história entrou em descompasso com a sua fé. E eles foram se perdendo. E talvez esse seja um caminho muito comum. Talvez alguém aqui hoje, essa manhã, esteja passando pela mesma coisa. Por isso eu queria que você abrisse o seu coração, porque a sua resposta ao que vai ser falado pode significar mudança plena na sua vida. Mudança plena na nossa igreja. Mudança e direcionamento novo para a nossa história. Olha o que o texto nos fala. Gênesis capítulo 18, de 10 a 14. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Deus falava isso a Abraão. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? E eu friso o que Deus falou agora. Ele falou assim, ó: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Queria que essa frase já cortasse o nosso coração. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Nós estamos falando aqui de uma história de dois velhinhos. Receberam uma promessa lá no início, de que seriam pais de grande nação. Essa promessa, ela já correu um tempo. E quando corre um tempo, parece que o nosso coração começa a desaquecer. E o que era promessa de Deus, na verdade, se transforma em engano. Ou talvez eu escutei errado, ou talvez não foi Deus que disse. Eu sei que alguma coisa se perde entre o eu emoção e o eu da fé. Eles entram em descompasso, isso é um perigo. O que aconteceu a partir daí é que eles começaram a viver a vida deles, e Sara perdeu a menstruação. Sara já não menstruava mais, os seios murchos, e não podiam mais amamentar. O corpo já não acompanharia uma gravidez, mas as promessas do Senhor não tinham expirado. As promessas do Senhor não têm prazo de validade. O que aconteceu? A gente pegou a história pela metade, mas dois caminhantes foram à tenda de Abraão e Sara. Eles estavam lá em Ur dos Caldeus. E os caminhantes chegaram e falaram: eu quero conversar com vocês. E os caminhantes eram a tipologia de Deus, o próprio Deus, era uma teofania. Deus estava sendo manifesto ali. E o que aconteceu a partir dali foi que Sara, ela preferiu ir para uma zona de conforto. E qual era a zona de conforto? Ela foi para a cozinha para fazer comida para o povo. Mas como toda mulher, ficou de butuca ligada. Nada disso. Ficou de butuca ligada. E os anjos começaram a conversar com Abraão. E os anjos falaram assim: olha só, nós vamos voltar aqui. Quando a gente voltar aqui, Sara, sua mulher, já vai estar com os filhos nos braços. E daí, sabe quando a gente pensa alto? A Sara pensou alto. Filho no braço. E deu uma risada. Meu irmão, ela tomou uma escovada do anjo. Tu não tem noção? Por que você riu? Não, meu senhor, não ri não. Daí o anjo falou assim: para de mentir. Foi isso que o texto falou. Para de mentir, tu riu. Tá bom, meu senhor, eu ri. É porque eu não acredito que eu possa ter filho. Ele falou assim: deixa eu falar um negócio pra você.
Eu vou voltar aqui, a próxima vez que eu voltar aqui, você vai estar com o filho nos braços. Aí ele repete um negócio, fala assim, ó. Antes dele falar isso, ele falou, por que você riu? Ela falou assim, não ri não, você riu sim, senhor. Aí o anjo falou algo que estava adormecida, para ativar algo no coração de Sara. Ele falou assim, existe alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? E Deus te pergunta hoje a mesma coisa. A mesma coisa. Você acha que o seu problema é muito difícil para que eu possa resolver? Você acha de verdade? Existe alguma área na sua vida que você fala aqui já não dá mais? Talvez um irmão perdido. Eu tenho um irmão perdido que já era, está em droga, está não sei o que lá. Deus fala para você, existe alguma coisa impossível para Deus? Talvez um casamento que está por um fio. Porque teve traição, teve um problema, não sei o que, você já não consegue mais, um falou, outro... Deus fala a mesma coisa, Ele visita as suas tendas hoje e fala assim, meu filho, vem cá, para de rir. Se você não acredita, eu estou aqui hoje para reavivar uma realidade de um Deus que pode todas as coisas. Existe alguma coisa impossível para Deus. Olha o que Jesus falou, a mesma coisa em Lucas capítulo 18, versículo 27. O que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Ou seja, o que é impossível para você, Deus te fala hoje, obviamente, mas que precisa ser reavivado em alguma área da vida de alguém aqui. O que é impossível para você é extremamente possível para Deus. Será de verdade que nós cremos nessa verdade quando isso aplica a nós mesmos? Porque é muito fácil a gente olhar alguém passando por alguma dificuldade, alguém chega com uma doença e fala assim, nós vamos orar, Deus vai te curar, eu acredito. E a gente ora, Deus vai te curar. Nada é impossível para Deus, mas quando a doença chega à nossa porta, quando é a nossa família sofrendo, nós baquejamos. Nós baqueamos, melhor, né? Baquejar não, é baquear. Nós baqueamos. E nós falamos assim, caramba, será? E a gente, uma coisa é o que a gente fala, gente, mas outra coisa é a realidade do nosso coração. Uma coisa é o que a gente sorri para tentar esconder a dificuldade, que foi o que Sara fez. Mas Deus conhecia o coração de Sara e falou, por que você está rindo? Esse seu riso não é de alegria, esse seu riso é de sarcasmo. Quantos de nós rimos pensando que é alegria, mas por dentro é incredulidade? Quantos risos aparentes nós damos para o lado de fora, mas dentro aquilo tem gerado morte, sepultado a nossa fé. A pergunta que Deus faz para a gente hoje é, por que você está rindo sobre essa questão? E Deus te levanta novamente uma pergunta que é uma realidade. Existe alguma coisa impossível para mim? Existe algo que eu não possa fazer? Sabe? Sara talvez poderia, há um tempo atrás, ter dito para alguma amiga dela assim, que estava passando por problema de dificuldade no seu casamento, destruído o casamento, podendo dizer assim, calma, tudo é possível para Deus, tudo é possível para Deus. Agora, existe uma coisa que a gente fala para os outros, mas existe a verdade que a gente sente lá dentro. Quando o calo dela apertou, o que ela soube fazer é duvidar. Quando o anjo falou para Sara que ela seria mãe, ela riu, ela teve dificuldade de acreditar. Agora eu tenho que fazer uma pergunta sincera. Uma pergunta sincera aqui essa manhã. Você tem dificuldade de acreditar na palavra de Deus? Você tem dificuldade de acreditar no que Deus pode fazer? Você tem. Eu vou te confessar, por diversas vezes na história, o nosso eu emocional, ele entra em descompasso com a nossa fé, e isso é normal. Isso é natural. Agora, o que não dá para a gente é não nos entendermos descompassados na nossa fé. Até que um anjo vem para a gente hoje, no nome de Jesus. Eu creio que essa palavra pode ser o anjo de Deus falando para você. Meu filho, se lembre dessa realidade. Não há nada impossível que Deus não possa fazer. Existe alguma coisa impossível para Deus. Alguns cristãos parecem como Sara. Proclamam que acreditam no poder de Deus para os outros, mas quando é para a gente, somos descrentes. Sabe, gente, nós não cremos realmente em Deus se nós não cremos que Ele é o Deus do impossível. Não tem como acreditar em parte de Deus. O problema é que o problema não são as mentiras, o problema são as meias verdades, porque cada meia verdade traz em si meias mentiras.
Quando a gente só acredita no Deus da graça, quando a gente só acredita no Deus do amor, ou quando a gente só acredita no Deus que é justiça, mas nós não acreditamos no Deus do impossível, nós estamos levantando ídolos diante da gente para adorar. Ou a gente acredita em tudo, ou a gente não acredita em nada. E o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Quantas pessoas eu recebo no meu gabinete para a gente conversar, bater papo sobre o Senhor, sobre o que Deus tem para fazer, com problemas fortes, e não há. Pode ser uma tonelada de conselhos que eu dei para a pessoa, baseado na palavra de Deus, a pessoa vai sair dali, eu sei que não vai dar em nada, sabe por quê? Porque não acredita que Deus possa fazer. Não acredita que existem coisas que inclusive fogem da nossa capacidade de atuação. É Deus quem faz de forma sobrenatural e miraculosa. Não tem coisa que não é para a gente fazer, é só Deus que faz. Parece que eu estou falando em vão. A verdade é que muitos têm engolido a mentira do diabo, acreditando que há situações que estão para além do que Deus pode fazer, há situações que são irreversíveis, mas Jesus continua a te dizer hoje: o que é impossível para os homens é possível para mim. Sabe, nessa vida eu tenho visto gente de Deus desistindo do que Deus poderia fazer. Tem gente desistindo do seu casamento porque fala: não é possível, não vai dar. Mas eu falo mais uma vez hoje para você: Ele é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Tem gente que desiste dos seus filhos, que fala: não vai dar. Vou falar hoje pela manhã, no testemunho do Vida Vitoriosa, testemunhou um menino que eu vi crescer, o Pedro. Alguém da família do Pedro está aí? A Evelyn está aí? Não, todo mundo já foi embora. O Pedro vi crescer. A Evelyn, irmã do Pedro, é líder dos adolescentes aqui na igreja. O Pedro pegou o microfone hoje e ele testemunhou falando assim: ó, minha família sempre pregou o evangelho para mim, sempre me amaram, mas eu resolvi ir para o mundo. Semana retrasada estava no baile do Dendê, me envolvi com tudo que você pode imaginar, prostituição, tudo de errado, experimentei coisa tudo de errado. Um jovem, mas minha família não desistiu de mim. Não desistiu de mim. Não, daí ele começou a chorar e falou assim: o Senhor me pegou de jeito esse fim de semana. Eu quero dizer que eu quero ser orgulho para minha família também. O Pedro, gente, a gente sabe que isso para o meu coração é um negócio que não existe. Não existe. Sabe o que eu estou mostrando para vocês? É que para Camila e Glauco, que são os pais desses meninos que oravam e tudo mais, eles não desistiram, mas em um determinado momento no coração a gente fala assim: cara, não vai dar. Está indo por um momento, por um lugar tão difícil. Mas, gente, a gente não entende que é o Senhor quem faz. O poder do Evangelho é maravilhoso. Nada é impossível para o Senhor. Talvez você esteja aqui como os pais hoje, simplesmente desistindo, não sabendo o que fazer. O Senhor te trouxe aqui para apenas atestar e reavivar uma realidade no seu coração. Nada é impossível para mim, diz o Senhor. Nada é impossível. Minha tia está com um problema sério, desenganada pelos médicos, onde é que é? No pâncreas. Com câncer no pâncreas. O médico deu para ela 3 meses de vida. Minha tia já tem 7 meses e só tem melhorado. Nós cremos na cura dela. Minha tia está me escutando. É essa câmera aqui? É essa câmera aqui. Tia, nós acreditamos o que Deus pode fazer na tua vida. Nós acreditamos que Deus pode te curar, tia. Nós temos orado por isso. A última palavra do Senhor. Talvez você está aqui lutando com uma doença na sua família, nos seus parentes, em algum lugar. Você está lutando. Gente, deixa eu falar um negócio para você. O Senhor é o Deus da vida e da morte. Nele está todo o controle. Nada é impossível para Deus. Quanta gente tem desistido de muita coisa porque não crê no Deus do impossível. Entenda, meu querido, nada em sua vida está acima da capacidade de Deus para resolver problemas. Nada está acima da capacidade de Deus. É esse o ponto. Eu queria usar 3 histórias para exemplificar isso. E trabalhar 3 áreas da nossa vida. Muito simples, mas eu preciso exemplificar. É muito bonito o que Cristo fez através dessa realidade. A primeira está lá em Marcos capítulo 9, versículo 17. Aqui eu quero falar sobre família. Sobre uma família que estava destruída, não só por ter um filho destruído, o filho em si estava destruído, o filho não falava nem escutava, e por causa de um demônio, ele era possuído por uma legião.
pais já não dormiam mais, aquela criança desde pequena era possuída. Vai entender um negócio desse? Você imagina um inferno naquela família. Um inferno, você ter um diabo, dormir com um diabo em casa. Era basicamente isso, o diabo que possuía aquela criança. E olha que história difícil, uma das situações mais difíceis de acreditar. O que ia acontecer? Um homem, no meio da multidão, versículo 17, respondeu: mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o acompanhe, joga-o no chão. Olha que coisa. Você imagina ter um filho teu que é jogado pelo diabo no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Esse cara já foi em tudo quanto é lugar, até os discípulos de Jesus, antes de chegar a Jesus, esse cara foi. Você imagina, isso aí tinha a ver com a vida dele, com a hombridade, a nobreza da sua família diante da sociedade, totalmente jogado no ralo. Ele não dormia, porque senão o moleque se matava. Vocês vão ver aqui no decorrer do texto. Com certeza investiu muito dinheiro, esse menino deve ter levado tudo embora. Um inferno essa família vivia. Respondeu Jesus, mas expulsar o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Vocês imaginam essa cena, gente? Olha que coisa difícil demais. E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Pensa no teu filho. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas o diabo, mais do que atormentar o menino, queria tentar contra a vida. E para esse menino estar aqui sem ter morrido, é porque um pai e a mãe não desistiram dele. E toda noite, quando esse menino queria se matar, o pai botava ele para dormir junto, provavelmente, e ficava com o diabo atormentando. Esses pais não dormiam. Essa é a verdade. Nós estamos diante de uma situação desesperadora aqui. E Jesus me perguntou: há quanto tempo? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes tenho lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus, diferente do riso de Sara, o riso de vida, ele falou: se pode? E Jesus respondeu: tudo é possível àquele que crê. Gente, olha só, Deus ele está falando algo aqui. Tudo é possível que crê. É a segunda vez. É a segunda vez que Deus está falando isso para alguém aqui hoje. Tudo é possível para Deus. Tudo é possível que crê. No versículo 24 ele continua: imediatamente o pai do menino exclamou: creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Agora isso aqui é um paradoxo, vocês concordam comigo? Como crer se ajuda na incredulidade? Sabe por quê? Porque crer não é um fato específico para começar a receber algo. Crer é uma atitude com medo que, à medida que você vai ganhando confiança em Deus e Deus vai mudando a sua história. Tantas pessoas dizem que não têm fé e simplesmente ficam parados porque não têm fé e acham que tem que simplesmente buscar para começar a fazer, mas a gente esquece que com Deus é assim: olha só, Senhor, eu não consigo não, mas vem Pedro, posso andar sobre as águas? Sai do barco, vem. Daqui a pouco afundou, Jesus pegou e falou assim: cara, da próxima vez você vai. Você percebeu? Mas só andou sobre as águas aquele que teve coragem de sair do barco. Os discípulos podiam ter experimentado andar sobre as águas, eles não experimentaram não. Sabe por quê? Porque fé exige coragem. E a partir da coragem, o próprio Deus vai construindo essa dependência e vai ajudando a gente a ter fé. Creio, mas me ajuda na minha incredulidade. E é isso que o texto fala. E por que aquele pai foi tão sincero? Jesus viu uma multidão que estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas olha o que aconteceu depois. Jesus tomou-o pela mão, levantou, e ele ficou de pé, totalmente transformado. Gente, vocês estão percebendo? Essa história está na Bíblia, gente, para ilustrar, eu creio, apenas uma coisa.
que eu queria destacar aqui essa manhã, para ilustrar um caso sem esperança. Sem esperança familiar. Uma família destruída desde a infância desse menino. Um caso sem esperança. Mas é para exatamente você se conectar e dizer assim, é igual o meu caso. É igual o que eu estou passando. Sem esperança estou eu. E eu creio que Deus colocou essa história aqui na Bíblia para dizer para cada pai aqui representado, cada mãe aqui representado, e é por diversas vezes cada filho que quer ver o seu pai transformado, mas cada pai, cada mãe aqui representado hoje que passa por problema com o seu filho, a seguir a seguinte coisa, a seguir uma só coisa: se você andar com Deus, não há nada impossível que Deus não possa fazer na vida do seu filho, na vida da sua família. Posso te dizer outra coisa: quantos pais talvez estejam aqui que filhos estavam orando para os pais estarem aqui hoje? Pais que por diversas vezes perderam a sua vocação no meio do caminho, porque se frustraram com o pastor, se frustraram com a igreja, se frustraram com um monte de coisa, mas filhos já tiveram um encontro com Deus. E quantos filhos estão orando pelos seus pais hoje aqui essa manhã, dizendo: Senhor, aviva o coração do meu pai, Senhor, aviva o coração da minha mãe, eles são referências espirituais na minha vida, e os seus filhos estão avivados, e eles te trouxeram hoje aqui, oraram por você, para você estar aqui hoje, e eles trouxeram você aqui, estão orando para que Deus fale no seu coração, para que avive o seu coração. Sabe por quê, meu querido? Porque o que Deus prometeu à sua vida está seguindo na sua herança, e a sua herança hoje, ela está servindo para te aquecer e para te lembrar algo hoje, essa manhã, que nada é impossível para Deus. Nada. Talvez você está aqui na figura de filho hoje, que o seu pai tem orado muito por você. Meu querido, saiba de uma coisa: Deus não tem netos, Ele só tem filhos. É contigo que Ele quer um encontro hoje. E Ele te lembra hoje: nada é impossível para Deus. Aqui está o texto. Sabe, o Senhor está dizendo hoje: eu posso restaurar qualquer pessoa. O Senhor está dizendo hoje: eu posso restaurar qualquer coisa, se apenas você acreditar que tudo é possível que crê. Tem mãe que tem orado por anos, mas agora já está perdendo a esperança de ver os seus filhos transformados. O diabo já tem dito para muitos pais, famílias aqui, que seus filhos são casos sem esperança, e ele fala tanto que você se convence, acredita nessa mentira poderosa de que Deus é incapaz de ajudá-lo. Mas hoje o que eu vim lhe lembrar aqui, pai, hoje o que eu vim lhe lembrar aqui, mãe, é que essa história está dizendo para você: nada é impossível para Deus. Não coloque um ponto final onde Deus só colocou uma vírgula. Esse é o Senhor falando. Essa história foi colocada para dizer para você que não é o fim. Deus é maior do que a situação atual dos nossos filhos. Sempre tem esperança. Eu tenho que te lembrar algo hoje: não tem ninguém que Deus diga assim: esse aí não tem jeito. Nós não podemos desistir de ninguém, e nem da gente mesmo. Quantas vezes nós desistimos da gente? Sabe? Porque a gente não pode desistir de ninguém. Sabe por quê? Porque o Senhor nos lembra que se para Ele nada é impossível, basta a gente crer que o Senhor fará grandes coisas. Sabe a segunda história que eu queria falar para vocês hoje? Aí é uma situação de problema de 45 do segundo tempo. Saca, tá acabando. Mas Deus tem algo para falar ali naquela situação para a gente. É a história de Jairo. Marcos capítulo 5, 21 diz assim, ó: tendo Jesus voltado de barco para uma outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Ou seja, Jairo orou aqui. Ele clamou ao Senhor: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. E aí no versículo 35 continua a história. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre, não. Deixa para lá. A morte é ponto final. Olha o que Jesus faz. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo. E a terceira vez Deus fala para você hoje: tão somente crê, porque tudo é possível ao que crê.
Nada é impossível para Deus. Deus está falando aqui algo hoje. Mais uma vez, tudo é possível que crê, tudo é possível que crê, tudo é possível para Deus. Quantos cristãos estão aqui hoje e não invocam mais Deus porque acham que não há mais esperança para o seu problema? Sua filhinha morreu, Jairo, para de incomodar o mestre. Sua filhinha morreu, Jairo, deixa ele para lá. Acabou, ponto final, ponto final. Mas eu creio que o Espírito Santo incluiu essa história no Novo Testamento para mostrar para nós que nada está tão morto, no estado tão avançado de morte, que Deus não possa restaurar a vida. Nada! A menina estava morta e ele trouxe a vida. Não existe tarde demais para Deus. Não existe tarde demais para Deus. Nunca é tarde demais para Deus. Sabe o que eu me lembrei? Final da Copa das Confederações. Lembra? Brasil estava perdendo para a Argentina. Copa América. Foi? Copa América. Brasil perdendo para a Argentina. Aí o Galvão, né? Com a sua sabedoria. A gente tem que aprender a perder. Já está acabando. 45 do segundo tempo, sei lá. Daqui a pouco, Adriano Imperador. Pá. Didico. Pá, dominou, botou pro lado, pum, gol. Daí vem o Galvão falando assim, não foi que não, fizeram aquele mesmo pra ele. Cala a boca, Galvão. Sabe por quê? Porque diversas vezes, quando chega no 45 minutos do segundo tempo, e a gente fala, já era, acabou, a morte é iminente, o Senhor fala, eu determino o fim. Não coloque um ponto final, aonde eu só coloquei uma vírgula. Nada é impossível para Deus. Veja, nada está tão morto, nada está em estado tão avançado de morte, que Deus não possa restaurar a vida. Deus está dizendo hoje para você, confie em mim para resolver o seu problema. Nunca é tarde demais para eu operar, confie em mim no nome de Jesus. E aqui a gente tem um princípio importante. Quando nós cremos que nada pode ser feito e cruzamos os braços, nós estamos chamando de Deus de mentiroso. Sabe por quê? Porque é assim que a Bíblia diz. 1 João capítulo 5, versículo 10 diz assim, ó, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Deixa eu falar, Deus não é mentiroso. Eu e você somos iguaizinhos à família de Jairo por diversas vezes. Morreu. Não incomode mais o morto, o mestre. Não incomode mais o mestre. Não incomode mais Cristo. E a gente acaba dizendo, não tem jeito. Não vai dar certo. Mas hoje Deus te fala, e eu estou aqui para, através da palavra do Senhor, em alguma área da sua vida, aquecer o seu coração para dizer, mesmo que esteja morto, ainda assim, a última palavra é de Deus. Ainda assim, a última palavra é de Deus. Eu quero terminar com uma história que talvez seja uma história bem maluca. Mas eu quero trabalhar uma situação de ossos secos, talvez na vida de alguns aqui. Mas Deus quer te lembrar uma realidade muito interessante. Mateus capítulo 17, versículo 24. Olha o que aconteceu no ministério de Jesus. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores dos impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga imposto no templo? Olha o que a gente está falando. Está falando que Cristo estava devendo. Me pediram para não chamar de devedor, porque não era uma dívida, era algo que tinha que pagar. Eu não sei qual é o termo certo, me desculpe se eu errei. Mas é que Jesus estava devendo 2 dracmas para os impostos. Sabe o que eu quero falar com vocês hoje aqui? Sobre uma situação que por diversas vezes, por causa da pandemia, por causa da recessão que a gente está vivendo, a pior coisa que tem, gente, é a gente ficar devendo a alguém. Nossa, é muito difícil. A gente não consegue deitar a nossa cabeça no travesseiro, a nossa família vai para o ralo, tudo, as nossas emoções vão para o ralo. Agora eu quero falar sobre uma das coisas mais humilhantes, mais difíceis, que é estar devendo. Sabe, olha que Jesus passou por isso. Jesus passou por isso. E ficar devendo é desesperador. E só quem já passou por isso sabe. Talvez alguém aqui esteja passando por isso. Mas Deus está nos falando algo essa manhã. Ei, Jesus vai mostrar para a gente. Nada é impossível para Deus.
Ele pode mudar essa história. Olha o que diz o texto. Pedro chegou para Jesus e falou: ó, os caras estão pedindo a grana deles. Daí Jesus falou: paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar. Perguntou-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse Jesus: então os filhos estão isentos. Dizendo assim: olha, cara, a gente não precisava nem ir por esse caminho, mas para não escandalizá-los, vá ao mar, olha isso, gente, e jogue o anzol. Pô, Pedro sempre pescou de rede. O anzol, a diferença é que com um peixe só. É para dizer assim: é fruto do sobrenatural o meu sustento. É como se Deus estivesse falando: é fruto do meu sobrenatural fazer o que eu vou fazer. E olha o que o texto continua dizendo. Ele fala: tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Era imposto de 2 dracmas e a moeda que encontrou foi de 4. Ou seja, Jesus não só limpou a barra dele, como a de Pedro. Olha que coisa interessante. E por que o Espírito Santo inspirou Mateus a registrar essa história? É uma história doida. O que o Espírito está falando para a gente aqui? Por que Jesus resolveu essa situação dessa forma? Jesus não podia resolver dizendo assim: gente, olha só, tem ajudado muito vocês, falar para a multidão, tem sido uma bênção, Deus tem ministrado, tem curado, vamos recolher uma oferta aqui para a gente pagar o tributo. Por que Jesus, o digno é obreiro do seu salário? Não era interessante isso? É o que hoje acontece nas igrejas. Mas Jesus não fez assim. Jesus não poderia mandar os seus discípulos trabalhar um dia para conseguir as dracmas, para que eles pudessem pagar os impostos. Mas por que Jesus não fez assim? Sabe, eu creio que Jesus se moveu de maneira sobrenatural porque ele quer provar para você uma coisa. Ele quer provar que ele faz o impossível para os seus filhos. Ele pode resolver qualquer problema financeiro, qualquer crise familiar, qualquer necessidade mais esperadora. Ele é o mesmo Deus da Bíblia. Vocês lembram o que aconteceu quando Elias fugia lá de Jezabel? Estava ele lá numa caverna lá, isolado de todo mundo, não tinha o que comer. O que Deus fazia? Ele ia lá e alimentava o profeta através de um corvo, de um pássaro. Você lembra o que acontecia com a mulher viúva, que tinha um filho, não tinha nada para comer, só uma botijinha de azeite, não tinha mais nada, e o profeta falou assim: não, faz um bolo para eu comer. Mas peraí, depois eu vou morrer se eu fizer o bolo para você. Ele falou: Deus vai te sustentar. Ela acreditou naquela promessa, fez, e Deus fez multiplicar o azeite, e não deixou faltar nada. Vocês lembram com aquela multidão de quase 5.000 homens, e ali estava Jesus, pregava evangelhos, não tinha o que comer, mas encontraram 5 pães e 2 peixes, e aquilo foi o suficiente. E aí eu me lembro de Mateus 5:23, a partir daí, quando diz, o Senhor fala assim: por que vocês vão estar ansiosos pelo que vocês vão comer, beber ou vestir? Olha para as aves do céu, não trabalham nem ajuntam o celeiro, eu, vosso Pai Celestial, as alimento. Olha para os lírios do campo, eles não se vestiram como Salomão se vestiu na toda a sua glória. Eles se vestiram muito melhor. Se eu visto a árvore daninha que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, eu não vou vestir vocês, homens de pequena fé, mas me busquem primeiro, porque o resto eu vou acrescentar. O que o Senhor está nos lembrando hoje é que Ele é o Deus da provisão e não há dívida que não possam ser sanadas pelo dono do ouro e da prata. Não há circunstâncias embaraçosas que não possam ser desfeitas por aquele que criou todas as coisas, porque tudo é possível para Deus. Eu não sei como está o seu coração aqui hoje, mas Deus te chama para fazer algo importante hoje. Pega um anzol, pega uma linha e vai pescar. Porque a gente também tem um problema nesse negócio. Porque por diversas vezes nós achamos que ter fé é cruzar os braços. Mas Jesus falou: vá lá, pega o anzol e joga. Tem gente que não gosta de pescar, então tu para de ser frouxo e vai pescar. Quantos casamentos estão acabando porque são maridos que cruzam os braços? Quantos casamentos estão acabando porque são mulheres que não se posicionam? Nós estamos diante de um milagre que é feito com anzol e linha e vara. Vamos obedecer ao Senhor, e enquanto jogamos os anzóis. Agora o peixe quem manda é Ele, e a dracma dentro do peixe quem manda é Ele. O milagre só está disponível para quem foi pescar. Vá pescar o nome de Jesus.
Deus pode fazer milagres. Agora, Ele não só pode resolver qualquer desses problemas, mas pode resolver o maior dos seus problemas. Eu queria terminar assim. Preste atenção no que eu vou falar. O problema, sabe qual é? O problema do pecado. Ele pode te perdoar, Ele pode curar você. Há uma doença que nos destrói. Sabe qual é o nome dela? O nome dessa doença é o pecado. O pecado nos afasta de Deus e ele é muito mais grave do que um filho doente. Ele é muito mais grave do que um azeite acabando. Ele é o que temos de mais grave. E eu vou explicar um pouquinho mais por que isso é tão importante. Às vezes você está pedindo para Deus curar a sua família e o seu problema financeiro, mas se esquece que o maior problema que está causando todos esses é o pecado. Eu queria usar uma metáfora aqui que é muito importante. Uma pessoa chega para ser cuidada no hospital e a pessoa está toda ferrada. Ela veio de um acidente, alguma coisa assim, está toda ferrada, está prestes a morrer. Já identificaram que dentro dela existe uma hemorragia interna forte, órgãos foram comprometidos, mas daqui a pouco mediram a febre da pessoa. E quando mediram a febre estava 39,5. Como se um médico se desesperasse por causa de uma febre. Lógico que a febre aí era um sintoma de que algo estava errado. Vocês concordam comigo? A 39,5. Para tudo. O médico responsável fala, para tudo. Vamos cuidar da febre. Dá Tilenol para a pessoa. Mas espera aí, doutor. Tem hemorragia interna para cuidar. Tem os órgãos que estão falhando. O que vai fazer? Não, a febre é o mais importante. Gente, olha só. Quantos de nós, por diversas vezes, queremos ficar livres dos sintomas, mas não queremos nos livrar das causas dos sintomas. Tem um monte de gente que está lidando com os sintomas como se os sintomas fossem um problema. Mas, na verdade, o que está causando o problema que tem que ser tratado. Gente, é o que eu estou falando. O pecado é a causa maior dos nossos problemas. Sabe, tem muita gente aqui que está com o casamento acabando, talvez. Por quê? Porque não existe mais confiança no casal. Não existe mais confiança. Por que não existe confiança? Por diversas vezes, é porque a mulher não confia no marido, porque a mulher está traindo o marido. E quando a mulher está traindo o marido, ela projeta no marido uma pessoa que possivelmente trairia. Por quê? Porque ela não confia nela. Então ela não confia no marido. Aí chega lá em casa, no gabinete pra gente fazer, e quando chega o gabinete, meu casamento está acabando porque a gente não confia. Vamos tratar o casamento? Não, o casamento está ruim, é só um sintoma. O sintoma é a febre. Agora, a causa de verdade, o problema é a traição. De vez em quando eu me sinto lá em casa, no gabinete, só tratando febre. Mas as pessoas não querem se abrir à causa. As pessoas não querem se abrir a ser curadas. Sabe por quê? Porque a febre é o que gera mal-estar. A febre é o que dá para perceber que a pessoa está mal. A febre é o que gera prostração. Quantas pessoas só querem tratar aquilo que faz com que elas sejam expostas, mas não querem tratar as hemorragias internas. Pastor, meu casamento está acabando. Sabe por que está acabando? Porque você não tem relação sexual com a sua mulher, porque você se masturba na prostituição, na pornografia. Daí na hora de ter prazer com a sua mulher, você não consegue. E aí o que acontece é, por causa da masturbação, você prefere se satisfazer sozinho e a sua mulher fica lá jogada. Aí a gente tem um problema. Meu casamento está acabando porque não tem relação sexual. Sabe por que não tem relação sexual? Porque, mais uma vez, a causa não é não ter relação sexual. A causa é o pecado. O pecado do individualismo. O pecado de projetar no outro, de se prostituir com o outro, em termos do que se pensa, de acordo com o apóstolo Paulo. Gente, no nome de Jesus, para de olhar para a febre. Vamos olhar para a causa. E a causa é o pecado. Enquanto a gente não se converter da causa das hemorragias internas, daquilo que está fazendo a gente ir para a morte, e a gente só tratar a febre, a gente vai estar enganando a sociedade, mas a gente vai estar indo em direção ao abismo. Pastor, meu dinheiro está acabando, eu nunca tive dinheiro. Nem você vai olhar a vida do camarada, a vida dá para ajeitar, dá para organizar, mas por diversas vezes um vício consome todo o dinheiro do cara. Meu avô já falou. Meu avô tem 93 anos, muito sábio, meu avô. Meu avô falou um negócio muito legal. Ele falou assim, meu filho, não tem como crente não ser próspero. Eu falei, por que não, vô? Você está muito teologia da prosperidade. Eu falei, vô, não, meu filho, pensa comigo, aqui, Se o crente, o cara antes de se converter, ele tem uns negócios. De repente o cara fumava, o cara não sei o que, ele gastava o dinheirinho com ele aqui.
Quando ele aceita Jesus, ele acaba se livrando daquilo que consumia a grana dele. E ele já começa a ter mais dinheiro. Meu avô é esperto pra caramba. Ele tem razão, ele é sinistro, tá? Esperto pra caramba. Sabe o que ele está mostrando pra gente? Por diversas vezes o problema da escassez é o problema do pecado. Gente, vamos parar de tratar febre. Vamos tratar a hemorragia interna. A hemorragia interna tem um nome. E o nome é pecado. Ah, meu querido, quantos chegam no meu gabinete e querem só tratar sintomas? As pessoas tratam os sintomas, mas não tratam as causas. Geralmente as pessoas querem dar um jeito na febre, mas não querem tratar o que é vital. As pessoas tratam os sintomas, mas não tratam as causas. Elas querem tratar o que as expõe. É a febre, o que dá a prostração, é o braço quebrado. É aquilo ali que todo mundo está vendo, mas não querem tratar o que está matando, a hemorragia interna. E sabe qual é o nome da hemorragia interna? O nome disso é pecado, a fonte de toda a escassez. A morte se chama pecado. Pecado é a ausência de Deus. E para isso, Deus fez o maior de todos os milagres. Jesus nasceu do ventre de uma mãe, o nome dela, Maria. E o anjo disse algo: o seu filho será o maior da história. Muito maior que o rei Davi. Eu imagino aí Maria rindo. Pô, maior que o rei Davi? Eu acho que esse anjo está exagerando. Não é possível que seja maior que o rei Davi. E a Maria disse: anjo, tudo bem, mas sabe por que eu não acredito em você? É porque eu sou virgem. Como é que isso pode ser possível? Aí o anjo lembrou ela um negócio muito legal. Ele falou assim: e a Isabel, sua prima, ela não era estéril? Ela não era estéril? E quantos meses ela está? Aí Maria respondeu: está com 6 meses. O anjo falou para ela: você vai ser mãe. Você vai ser mãe. E Jesus nasceu no ventre de uma moça virgem. Sabe por que Jesus nasceu no ventre de uma moça virgem? Para resolver o maior problema que nós temos: o pecado. E sabe o que o anjo falou quando Maria disse: eu sou virgem? Chuta. Nada é impossível para Deus. É a 6ª vez que você está escutando isso essa manhã hoje. Nada é impossível para Deus. Você pode mudar, sua situação financeira pode mudar, seu casamento pode mudar, sua família pode mudar, seus filhos podem mudar, mas isso tudo é sintoma, gente. Mais uma vez eu falo, isso tudo é sintoma, isso tudo é só febre, isso tudo é só braço quebrado. Eu estou aqui para dizer muito mais que é isso. Você pode mudar por meio de Jesus. Jesus morreu na cruz para te curar da causa daquilo que vai te matar, o seu pecado. Quando ele entrar no seu coração, ele vai fazer a nova criatura. As hemorragias internas vão ser curadas. Ele vai te dar uma vida limpa, santa. Ele transforma o seu caráter. Ele vai mudar os desejos do seu coração. Não há garras do diabo que ele não possa quebrar. Não há cadeias que Deus não possa arrebentar. O nosso Deus pode resolver qualquer coisa. Creio que Deus pode, vai mudar a sua vida totalmente. Se Ele fez isso com aquela moça possuída por demônios, que aquele moço possuído por demônios, se Ele fez isso com a filha de Jairo, Ele pode fazer isso por você. Ele pode fazer qualquer coisa, basta você crer. E aqui eu queria destacar algo especial. Uma última coisa: todos os milagres na Bíblia têm algo em comum. Havia uma situação impossível de se resolver e alguém que estava clamando a Deus por resposta. Sempre isso. Jairo, quando chegou com a sua filha, que estava prestes a morrer, e ele clamou ao Senhor, ele chorou, ele se ajoelhou, ele suplicou. Isso acontece em qualquer momento quando existiu um milagre. Se você quer ver milagres na sua vida, você precisa orar. Você precisa levar a sério esse negócio de oração. A mão de Deus se estende ao necessitado. Aquele que se humilha, implora, todos esses Deus responde. Mas preste atenção. Não pense que Ele vai fazer por Ele mesmo. Ele sempre faz em resposta ao nosso clamor.
É sempre isso. Paz com Deus, experiência com Deus são resultado de pessoas que querem Deus, que buscam Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir do céu, vou curar os seus pecados, vou sarar a sua terra, assim diz o Senhor. Meu querido, nós estamos diante de uma realidade, não de uma realidade certa. Eu não estou garantindo que Deus vai fazer milagres na sua vida, porque Ele tem a vontade dEle. Mas agora o que eu posso garantir a você, que eu estou dizendo é que Deus pode. Ele pode fazer, e isso está disponível apenas àqueles que buscarem. Se eu peço, eu não tenho certeza, mas eu sei que eu pedi, ou seja, o que estava à minha mão eu fiz. Eu fiz a minha parte, agora depende de Deus responder, mas a minha parte eu fiz. As próximas gerações, pessoal, serão uma das gerações mais difíceis de viver no Evangelho, mais difíceis de se posicionar diante da sociedade. Isso eu não preciso ser profeta para falar, o texto bíblico já fala, nós vivemos os últimos tempos. Meu querido irmão, minha querida irmã, a igreja do Senhor só vai continuar firme. Os remanescentes do Senhor serão aqueles que tiverem intimidade com o Pai. Não dá para ser mais ou menos. Nós chegamos à era de Laodiceia. Morno não dá. Intimidade com o Pai. Deus chama a gente para essa intimidade. E Deus está chamando a gente para manter as nossas velas, as nossas candeias acesas, porque elas estão cheias de azeite. E assim foi que Jesus relatou que nos últimos tempos seria, quando Jesus viesse buscar a sua igreja, seria como 10 virgens esperando seu noivo. 5 estariam com as suas lamparinas acesas, representando que estavam prontas para a boda do cordeiro, para estar com o pai, para casarem com o noivo. E cinco estariam com as lamparinas totalmente apagadas. E aquelas que estavam com as lamparinas acesas, compraram mais azeite, para assim terem mais fogo para apresentar ao seu noivo. E esse azeite representa intimidade com o Senhor. Quanto mais aceso estaremos para encontrar com o Senhor. Por isso, no nome de Jesus, eu te falo hoje algo importante. Use tudo que você tem para comprar azeite. Use tudo que você tem para ter intimidade com o Pai. Use tudo que você tem para manter a chama acesa. E se isso não acontecer, sabe, a ansiedade vai roubar a sua alegria, o mundo vai roubar a sua paz, você vai se tornar uma pessoa amarga. Sabe, não tem meio termo. Quem não é por mim é contra mim, disse Jesus. Quem comigo não ajunta, espalha, disse Jesus. Deus nos chama hoje a um posicionamento. Nós precisamos dobrar o joelho no chão e orar, porque tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Nesse momento eu queria chamar o pessoal da equipe do Vida Vitoriosa aqui à frente. Nós vamos fazer nesse momento um momento de ministração. Eu queria chamar você que está vivendo hoje aqui uma situação difícil na sua vida, que você já acha até impossível, ou algo que você crê que está muito difícil. Eu não só queria chamar você assim, você que está com a família por um fio aqui, vivendo dificuldade. O pessoal pode ficar aqui na frente, é o pessoal que vai ministrar. Isso, o pessoal da equipe do Vida Vitoriosa, o pessoal do Ministério de Intercessão. Vem também, Carlos, pode vir, vem aqui. Isso. Você que está aqui com a família por um fio. Você não acredita mais, dentro do seu coração só tem amargura. Mas você, mesmo assim, quer confiar pela fé nessa palavra. Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, como disse Jairo. Mesmo assim, eu também queria convidar você. Você que está aqui talvez com uma dívida imensa para sanar por alguma coisa que aconteceu. Vou pedir para a igreja toda ficar de pé. Bom, então enquanto eu vou falando, você já pode vir direcionando aqui para frente. Nós vamos orar hoje por isso. Você que tem uma dívida incrível, de repente, para ser sanada, pode deixar a luz baixa lá, Flávio, não tem problema não. Você que tem uma dívida para ser sanada, também sai do seu lugar aqui para a gente entregar isso ao Senhor. Você que tem filhos que estão perdidos nesse mundo, talvez por diversas vezes você está falando assim: meus filhos estão na possessão do diabo. Mas hoje você quer entregar a sua família ao Senhor. Saia do seu lugar aqui também para você receber oração.
coração. Você que tem problema financeiro hoje, precisa que Deus abra os espaços no reino espiritual para que Deus possa fazer algo. Saia do seu lugar e vem aqui. Você que precisa de uma cura, de algo específico, tem algo que Deus precisa ministrar ao seu coração, algo que precisa ser curado, saia do seu lugar. Você que precisa liberar perdão, saia do seu lugar. Hoje é manhã de cura. Se você está aqui essa manhã e precisa de renovo espiritual, renovo vindo da parte de Deus, renovo que vai te encher novamente, porque as suas lamparinas estão se apagando, vem aqui nesse momento renovar o seu estoque de azeite. Vem aqui essa manhã para ser curado e ser transformado. Você que está com um pecado que está te matando, está acabando contigo, mas você quer entregar hoje ao Senhor isso aqui, saia do seu lugar, vem aqui à frente novamente, dizendo assim: Senhor, eu quero ser liberto, eu quero ser liberto daquilo que está me possuindo. Venha, saia do seu lugar e entregue ao Senhor nesse momento. Venha ao altar do Senhor dizendo: Senhor, me cura, me transforma, me liberta, Senhor. Eu creio que contigo eu sou mais que vencedor. Vamos cantar. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus é o de ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Não há outro bem maior que ti. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Oh, Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para... Se você está aí no banco, levante sua mão para cá, ministre esse povo aqui. Isso, esse povo aqui está precisando de ministração do Senhor. Vamos como igreja agora nesse momento ser intercessor. É um momento de libertação, de enchimento, de transformação. Impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim, és tudo para nós. Vem, encha-nos, Deus. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Não há, Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Atenção, se você está aqui essa manhã e você quer começar uma vida nova com Cristo, atenção que eu vou falar. Você quer começar uma vida nova com Cristo hoje, essa manhã? Ore assim no seu coração agora, repita comigo: Senhor Jesus, eu tenho andado em caminhos que não são bons. Muda minha vida, entra no meu coração, perdoa o meu pecado. Eu quero vida nova contigo. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Você continua de olho fechado. Se você orou comigo, levanta sua mão lá no alto agora. Deus abençoe.
Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tô vendo você. Deus abençoe, cara, eu tô vendo você. Que coisa linda. Deus abençoe, minha querida, eu tô vendo você. Glória a Deus. Deus abençoe, cara, eu tô vendo você. Mais alguém aqui orou hoje entregando a sua vida ao Senhor? Levanta a sua mão onde você estiver, onde você estiver. Se você está aqui essa manhã e você já esteve nos caminhos do Senhor, mas se afastou, e hoje o Senhor está te chamando novamente para assumir o compromisso com Ele. Se você está voltando para os caminhos do Senhor hoje, levanta a sua mão onde você estiver, dizendo assim: eu estou voltando, Pai, eu estou voltando. Glória a Deus, glória a Deus. Nós somos teus, Senhor. Mais uma vez eu te peço, você que levantou a sua mão, levante mais uma vez lá no alto. Eu quero orar nesse momento. Levante lá no alto. Isso, isso. Temos uma moça ali, ó. Temos uma moça ali, ó. Continua no alto, minha querida. Obrigado, tá? Porque você vai receber um abraço de alguém aí do seu lado. Do seu lado, até alguém chegar. Até alguém chegar. Isso. Vai lá, Isa, vai lá sim. Tá? Vai lá, alguém já tá falando com ela. E eu queria te pedir pra gente terminar esse culto, estenda a sua mão para alguma dessas mãos levantadas. Vamos orar por esse povo agora. Senhor Jesus, são teus. Nós entregamos esse povo a Ti. Nós queremos dizer, Senhor, e profetizar sobre eles a cura vinda do Senhor. E que haja enchimento do Espírito Santo agora. Que eles possam, Senhor, receber, Senhor, não apenas o Espírito, mas que eles possam receber o abraço da sua igreja nesse momento. Que eles possam ser transformados pelo poder do Evangelho, pelo poder do seu amor. Eu te peço no nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a consolidar esse povo nos teus caminhos. Ajuda a consolidar esse povo, Senhor, em conhecer não apenas, mas prosseguir em te conhecer. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela manhã de cura. Muito obrigado pela manhã de libertação. Muito obrigado pela sua visitação. E nós te pedimos, Senhor, que a sua igreja cada vez mais não apenas se encha do teu Espírito, mas transborde de ti, Senhor. E que a graça do Senhor, a comunhão com o Filho, as consolações do Espírito estejam com a nossa igreja. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, para a honra e glória de Jesus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém, meu querido. Uma ótima semana. Vamos sair cantando e celebrando a esse Deus que cura, que transforma, que reestabelece. Aleluia.